Bom dia, promessistas. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos, cada dia mais e mais. O Senhor é bom o tempo todo. Nós o adoramos, nós bendizemos o nome dEle, porque Ele merece toda a honra, toda a adoração. Amém? Peço que você pegue sua Bíblia, permaneça de pé um pouquinho, por favor. Nós vamos fazer uma leitura agora em Josué, no capítulo 1, dos versos 1 a 9. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, aleluia. Nos bendizemos ao teu nome, Senhor. Josué 1. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Cristo. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Josué, o capítulo 1, a partir do verso... Capítulo 1, a partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 9. Nós vamos ler. Amém? Quem não tiver Bíblia pode acompanhar pela projeção. Ou se algum irmão quiser chegar perto de alguém que está sem Bíblia também, fica à vontade. Vamos fazer a leitura. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Cristo Jesus, digno de toda a honra, de toda a glória. Nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor nessa casa, para te ouvir, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ser encorajado por ti, Deus, vivo e verdadeiro. Que nessa manhã nossos corações, nossas mentes estejam abertas a ouvir a tua palavra, a pegar para nós, Senhor, aquilo que tu tem a falar nessa manhã. Deus, nós o adoramos, nós bendizemos ao teu nome por toda a obra que tu realizou, por todo o livramento que o Senhor realiza, por toda a promessa que o Senhor faz e cumpre. Tu és um Deus fiel, tu és um Deus amoroso e bondoso, e nessa manhã nós queremos te ouvir, Senhor. Nessa manhã nós precisamos da tua misericórdia e da tua graça. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um aqui, que nós sejamos cheios do poder do teu Espírito Santo. Senhor, abra mentes e coração para ouvir a tua palavra, para estar atento àquilo que o Senhor tem a falar. Usa minha vida, Senhor, usa minha boca, e que as palavras que saiam daqui sejam aquilo que a Bíblia revela, sejam aquilo que está na Bíblia, seja aquilo que está, Senhor, no teu coração. Que não sejam palavras minhas apenas, mas que seja conduzido pelo poder do teu Espírito Santo. É o que eu lhe peço nessa manhã. Amém. Você pode se assentar. E eu fiz bagunça. Meus irmãos, como ser forte e corajoso? Como ser forte e corajoso? A gente vive num tempo, e a gente pode ver isso em todas as esferas da nossa vida, que nós necessitamos
de encorajamento. Nós necessitamos de bom ânimo. E aqui, Josué também precisava de encorajamento. Josué precisava de bom ânimo. E Josué estava sendo encorajado pelo próprio Senhor. É o próprio Deus quem encoraja Josué aqui. E, meus irmãos, nessa manhã, nós vamos entender como ser forte e corajoso. Como que podemos, a partir do exemplo de Josué, aprender maneiras práticas de andar encorajado, de andar de maneira animada. Nós precisamos de ter bom ânimo. Nós precisamos lançar fora todo o desânimo. Então, se alguma ponta há de desencorajamento no seu coração, pelas circunstâncias vividas, seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer ambiente que você vive, se o desânimo tem tomado conta do seu coração, em nome de Jesus, que isso saia, que isso caia hoje, pelo poder da palavra do Senhor. Então, a partir do verso 1, o Senhor começa a falar. E a primeira maneira da gente conseguir ser forte e corajoso é se apegando em Deus e não na crise que você vive. A primeira coisa que nós vemos Deus revelando aqui é que existe uma crise. O capítulo 1 começa falando que depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, Deus disse a Josué. Olha que maravilhoso. Nos momentos de crise, Deus fala. Então, meus irmãos, você não pode ignorar a crise. Você precisa se apegar em Deus e não nas crises que você vive. Quando eu falo isso, eu não estou falando para que você ignore a sua crise, para que você tenha a possibilidade de ignorar a crise. Não é isso. Você vai olhar para a crise e vai perceber que Deus, Ele age através da crise. Deus está usando esse momento e Ele fala, chegou a hora, Josué, chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão. Deus, Ele não está ignorando essa crise. Moisés, o grande legislador, está morto. O povo se sente desamparado pela morte de Moisés. Mas Josué, auxiliar de Moisés, que estava lado a lado de Moisés, em todos os momentos, Moisés subiu o monte, Josué estava com ele. Então Josué está ao lado de Moisés em todo o tempo. E é esse quem Deus está encorajando agora. Em outra versão da Bíblia, na Nova Almeida atualizada, Deus fala para Josué, prepare-se agora. Então, o Senhor já começa a encorajar Josué. Deus chega para Josué e fala, ó, Moisés está morto. Moisés morreu. A crise está instalada. Mas você precisa se preparar, se levantar agora, porque você vai conduzir esse povo para atravessar o Jordão e tomar posse da terra que eu prometi. Então, o Senhor não está querendo que a gente ignore aquilo que está mal. Ele quer que nós nos preparamos para enfrentar. Ele quer que nós nos preparemos para avançar. É isso que Ele quer que o povo faça. É isso que Ele chama Josué para fazer. Então você precisa olhar que acima de qualquer crise que exista, Deus está acima disso. Existe um Deus vivo e verdadeiro que está sentado no trono mais alto do que todos os tronos. E sua crise não é maior do que o Deus vivo e verdadeiro. Então, quando a crise bater, quando você olhar para a crise, a primeira coisa, você não vai ignorá-la. Porque Deus usa mesmo um momento caótico, mesmo um momento de crise para agir. Deus está no controle de tudo. Quando a crise bater, meus irmãos, veja que Deus está acima dessa crise. Veja que Deus tem uma palavra para você mesmo em meio à crise que você enfrenta. É em meio à crise onde Deus levanta os seus. Moisés está morto, mas a promessa do Senhor não é impedida. Moisés está morto, mas o Senhor disse a Josué, é o próprio Deus falando, meus irmãos. E Ele encoraja Josué, chegou a hora de você conduzir o povo. Então, em meio à crise, Deus levanta os seus. Seria maravilhoso, como Deus já fez em várias épocas,
da atualidade, em várias épocas, em vários momentos, Deus levantou homens para fazer a sua obra. Só que muitos desses homens que Deus levantou, hoje morreram. Mas a obra do Senhor não parou, sabe por quê? Porque para esse tempo agora, Deus levanta você. É você quem Deus tem para que a obra avance, para que aquilo que Ele preparou, para aquilo que Ele está construindo, continue. Então não é porque passaram grandes homens do Senhor nessa terra, que grandes homens do Senhor morreram, que a obra vai parar. Deus levanta você para esse tempo. É você quem Deus tem para esse tempo. Então, Deus poderia ter preservado aqueles homens, grandes homens de Deus. Ele poderia ter preservado esses homens. Mas, para esse tempo, Ele manda você se preparar. Ele manda que você se levante. Porque Ele fala, chegou a hora de você passar o Jordão e tomar posse da promessa que eu tenho para vocês. Então Deus levanta você. Meus irmãos, em primeiro lugar, como ser forte e corajoso. Apegue-se em Deus e não nas crises. A segunda coisa que você pode fazer é apegue-se às promessas de Deus. Olha quantas promessas Deus tem nesse pequeno trecho de 9 versículos. Deus começa falando no verso 2 que Josué vai conduzir todo esse povo dos israelitas para atravessar o Jordão e entrar na terra que lhes dou. Isso é uma promessa do Senhor. Deus deu uma terra para esse povo. Deus prometeu uma terra a Abraão. E Deus dá essa terra para esse povo. E aí no verso 3, Deus diz, eu darei a vocês todo lugar em que pisarem conforme prometi a Moisés. Mais ainda, olha o verso 5, o que o Senhor está dizendo. Enquanto você, Josué, viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Deus traz aqui traz um histórico para Josué. Deus está falando assim, Josué, você viu como eu estava com Moisés? Você viu como Moisés, ele nunca esteve longe de mim? Como em todo tempo eu estava com Moisés? É desse mesmo jeito que eu estarei com você. Eu não o deixarei, eu não o abandonarei. O próprio Senhor está prometendo e encorajando Josué aqui. Mais ainda, olha o verso 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. As promessas do Senhor, meus irmãos, elas são cumpridas. Deus é um cumpridor de promessas. Ele encoraja, Ele age em favor das suas promessas serem cumpridas. Então, quando Deus dá uma palavra, ainda quando Deus dá uma palavra e promete, em todo tempo Deus está pedindo uma ação. Então, o que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar que Deus está prometendo, Deus está falando que vai acontecer, mas Deus está falando para que Josué haja. Primeiro ele fala, chegou a hora de você conduzir este povo para entrar na terra. Aonde vocês pisarem, o povo precisa entrar na terra. O povo precisa marchar e entrar na terra que Deus dá. E onde eles pisassem, Deus os daria. Então Deus não está falando para eles se limitarem. Deus está falando, onde vocês pisarem, eu darei a vocês. Deus está falando ainda, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, porque eu estarei com você, assim como eu estive com Moisés. Deus está falando, seja forte e corajoso, porque você conduzirá. Então, quando Deus promete, nós precisamos responder com uma ação às promessas de Deus. Nós precisamos responder, agir, nos movimentar. Não basta ouvir as promessas de Deus, nós precisamos agir em favor do cumprimento dessas promessas. Precisamos nos movimentar. Nós precisamos cruzar o Jordão. O povo tinha a terra. O povo tinha recebido a terra que o próprio Deus tinha prometido, mas era necessário cruzar o Jordão. E aí o que acontece? Deus promete e manda ir. E mesmo sem você ver como vai ser possível, você precisa ir em frente por fé.
Você precisa crer que a promessa de Deus já está cumprida. No tempo de Deus, essa promessa, Deus já visualiza isso cumprido. Agora você precisa ir em frente. Você precisa prosseguir. Pela fé, mesmo sem ver como. Deus manda Josué atravessar o Jordão. Não tinha ponte. Talvez era difícil o acesso aonde eles estavam. Mas Deus manda eles atravessarem. E eles precisam dar um jeito de atravessar o Jordão. Você precisa atravessar o Jordão. Mesmo que você não veja uma possibilidade, você precisa. Deus disse para Josué tomar posse da promessa que já era concreta. Deus disse que eles vão entrar. As promessas do Senhor, elas são visíveis. Elas são reais quando nós agimos em favor delas. Imagine agora que você tem um sonho. Tem algo na sua vida que você deseja realizar. Que você deseja alcançar. E você está aqui, e você está aí. E onde eu estou aqui está seu sonho, mas tem um Jordão passando aqui. Me diz, você vai dar as costas para o seu sonho? Porque existe um Jordão, existe um obstáculo que você precisa transpassar? É sério que você vai dar as costas por aquilo que você deseja, por aquilo que você sonhou, porque existe um Jordão aonde você está? Eu acredito que ninguém vai querer deixar os sonhos de fora se tiver obstáculos a enfrentar. Nós vamos tentar dar um jeito, enfrentar esses obstáculos e passar. Agora, eu te pergunto uma coisa. O próprio Deus nos promete uma vida nova em Jesus. E existe um Jordão que é essa vida em que vivemos aqui, completa de conflitos, de obstáculos, de crises, de circunstâncias, de pecado, que tentam nos afastar de Cristo. E eu te pergunto, você vai permitir que qualquer coisa te afaste de Jesus? Você vai permitir que qualquer coisa te afaste da vida eterna? Meu irmão, preste muita atenção. Independente de qual é a sua crise, eu não falo de maneira insensível ao que você enfrenta, ao que você passa. Mas eu falo isso com muito temor à soberania de Jesus, porque acima de qualquer crise, o trono do nosso Senhor está acima disso tudo. Existe um Deus vivo e verdadeiro, assentado no trono, controlando todas as coisas, sustentando todas as coisas. E você precisa se agarrar às promessas de Jesus. Você não pode deixar que qualquer coisa te afaste de Deus. Você não pode dar as costas para Jesus quando a crise bater. Ainda que você enfrente um pecado tão profundo, você não pode dar as costas para Jesus. É Ele quem vai te levantar. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te salva e te livra disso. É Ele que te dá as mãos para você atravessar o Jordão. Deus prometeu uma vida nova, uma vida eterna. E você precisa agarrar-se a Jesus para passar o seu Jordão. Seja forte e corajoso e apegue-se nas promessas de Deus. Deus está falando, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse. Meu irmão, tome posse das promessas de Deus. Seja forte e corajoso e faça isso. Primeiro então, olhe para as bênçãos ao invés de olhar para a crise. Segunda coisa, apegue-se às promessas de Deus. Terceira coisa, apegue-se à palavra de Deus. Olha só, o verso 7 fala, seja somente forte e muito corajoso. É a segunda vez que Deus fala isso. Para quê? Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Isso aqui é um resultado. Outra coisa, relembre continuamente, ou fale continuamente, os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. 3 coisas o Senhor destaca. Primeiro, ele fala que é necessário ser forte e corajoso.
Não só ser forte e corajoso, seja somente forte e muito corajoso. É necessário muita coragem. Para quê? Para ser obediente, para cumprir a palavra, para falar da palavra, para meditar na palavra do Senhor. A gente precisa se apegar à palavra dele. E por que que é necessário ser muito forte? Ser somente forte e muito corajoso? Porque é uma batalha espiritual, meus irmãos. Você se apegar à palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, você falar da palavra de Deus, cumprir, ser obediente, é uma batalha espiritual, é uma batalha física que você vai enfrentar. Sabe por quê? Pensa agora, o quanto é difícil você estar sentado e agora me ouvindo. Pensa o quanto que é você estar ouvindo, estar atento a um sermão. Estar atento àquilo que está acontecendo no culto. Quantas horas você consegue passar vendo um filme, vendo uma série, vendo o jornal, um reality show, vendo qualquer outra coisa, assistindo qualquer outra coisa, assistindo um jogo de futebol, um outro esporte? A gente tem mais facilidade para essas coisas. Mas é preciso ter coragem, ter muita força para ir em oposição a essas coisas e não aquilo que o próprio Senhor diz. Então, naturalmente, a gente se opõe à palavra de Deus. A gente se opõe a ouvir a palavra de Deus, a falar da palavra de Deus, a cumprir a palavra de Deus. Olha só, quantas vezes você senta em uma roda, senta em uma mesa, e você passa horas conversando com pessoas, falando de todas as coisas, falando de futilidades às vezes, falando do seu projeto político para o Brasil, que você tem um projeto melhor para o Brasil. Quantas horas você gasta com isso, mas quantas horas você não gasta falando da palavra de Deus? Não só você, meus irmãos, eu também. Quantas horas eu gasto? Às vezes passando, rolando o feed do Instagram. Quantas horas isso me toma? Você navegando em outras coisas na internet. Você passando os canais. Não tem nada bom na televisão e está lá com o controle passando. Mas a gente não consegue sentar e ouvir a palavra de Deus por muito tempo. Isso é danoso. Isso é difícil, porque existe uma batalha espiritual, meus irmãos. Satanás não quer que você medite na palavra, que você ouça a palavra, que você cumpra a palavra. Satanás não quer isso, e ele está em oposição a você. É uma batalha espiritual, é uma batalha física que nós precisamos vencer. Agora, o hábito de falar da palavra e meditar na palavra é aquilo que nos possibilita cumprir a palavra. Para cumprir toda a palavra, tudo que está escrito, nós precisamos meditar, nós precisamos falar. E agora, não só aquilo que nós temos que fazer, mas fazendo isso, o Senhor nos fala algo muito interessante. Existe um resultado em fazer tudo isso. Olha o final do verso 8. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Prosperará, sim, prosperidade, meus irmãos. Não estou falando de teologia da prosperidade, mas você prosperará. A palavra te faz prosperar. Cumprir, ser obediente te faz prosperar. Te faz ser bem-sucedido. O verso 7, um pouquinho antes, fala que você será bem-sucedido em tudo que fizer. Por quê? Porque você é obediente. Você não obedece para ter coisas, mas porque você é obediente, o Senhor te faz ser bem-sucedido. O Senhor te faz ser próspero. E isso envolve dinheiro. Isso envolve outras coisas. Te envolve saúde. Te envolve paz. Mesmo em meio às crises. Mesmo em meio às circunstâncias. Porque o Senhor está com você. Então, temos 3 atitudes e um resultado. Primeiro, cumprir a palavra sem se desviar. É necessário. Relembre continuamente. Isso aqui está no sentido de falar. Outras traduções vai falar, fale continuamente. Então relembre. Como que nós vamos relembrar a palavra do Senhor? Falando da palavra do Senhor. Terceiro, meditar na palavra. Como? Dia e noite. Nós precisamos passar tempo na palavra do Senhor, meus irmãos.
Nós precisamos dedicar a vida nisso aqui. Precisamos, porque é esse tempo que nós temos. Esse tempo que nós temos para crescer na vida cristã. Nós não podemos pegar a vida cristã e viver na superfície dessa vida cristã. Nós precisamos nos aprofundar no Senhor. Precisamos de fato tomar a cruz, enfrentar os nossos pecados, apegar-se a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja. Mas para isso nós precisamos nos sujeitar a Deus. E para se sujeitar a Deus, nós precisamos da palavra. Porque isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia toda. Até na capa da Bíblia a gente precisa crer, meus irmãos. É isso aqui que vai ditar a nossa vida. Então, cumpra toda a palavra. Relembre continuamente, fale continuamente da palavra. Terceiro, medite dia e noite. Para quê? Para que tenha um resultado. Você vai ter um resultado fazendo tudo isso. Você vai ser bem-sucedido. Você vai ter prosperidade e sucesso. O Spurgeon diz que a obediência é o maior nível de coragem prática. Meus irmãos, nós somos cristãos. Nós cremos em Jesus. Nós nos agarramos a Jesus. Então, se você se agarrou a Jesus, agora é hora de dar um próximo passo. É hora de amadurecermos. É necessário cumprir toda a palavra. Nós precisamos nos esforçar para obedecer a Deus, para ter essa coragem prática. Seja somente forte e muito corajoso. Você precisa de coragem para se apegar à palavra de Deus. Quarta e última coisa que eu quero falar aqui. Apegue-se na ordem do Senhor. Então, primeiro, apegue-se em Deus e não olhe para as crises, ao invés de olhar para as crises. Segundo, apegue-se às promessas de Deus. Terceiro, apegue-se à palavra de Deus. E agora, quarto, apegue-se na ordem do Senhor. Olha o verso 9. Esta é minha ordem. Qual que é a ordem do Senhor? Seja forte e corajoso. São 9 versículos e 3 vezes o Senhor está falando, seja forte e corajoso. Essa é uma ordem, meus irmãos. É uma ordem. Só que ela não vem vazia, olha só. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime. Não ande desanimado. Não deixe o desânimo tomar conta de você. A gente precisa ser forte e corajoso. O próprio Deus está encorajando Josué. E sabe por que Deus fala para ele não ter medo e nem desanimar? Porque o desânimo, ele é contagioso. É uma praga. É uma praga, é uma doença o desânimo. O povo, no deserto, eles desanimaram porque 10 espias foram ver a terra. 8 voltou falando desanimado. Josué e Caleb voltou falando, não, a gente consegue. Vamos lá. Uma geração de 2 milhões de pessoas basicamente passou, morreu, não viu a terra prometida, não pisou na terra prometida, porque desanimou. O povo ficou 40 anos no deserto, porque eles desanimaram. O desânimo contaminou eles. Então, sem ânimo, ninguém vai vencer uma crise, ninguém vai conseguir cruzar um Jordão, ninguém vai lutar por uma restauração aonde for, no casamento, nos relacionamentos interpessoais, ou você não vai conseguir trabalhar para o avanço do evangelho se você andar desanimado. Você vai ter visão, você vai ter projetos, mas não vai passar disso. Se a gente não tiver coragem, não vai passar disso. Vão ser só projetos, só vão ser visões, só vão ser mais folhas e folhas preenchidas, pensando, conjecturando o que você pode fazer da sua vida, o que você pode fazer em favor do reino. Vão ser só isso. Se você não tiver coragem, se você não for forte, se você não der um basta ao desânimo, se você não se apegar a Deus e não ter medo, sem coragem você não vai sair do lugar. E você precisa atravessar o Jordão. É necessário atravessar o Jordão. Então, 3 formas que nós temos para cultivar o ânimo em nosso coração. Primeiro, foque-se nas promessas de Deus. O verso 6, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Segundo,
Segunda forma, para você cultivar o ânimo em seu coração, foque-se na palavra. Verso 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. E terceira forma de você cultivar o ânimo no seu coração é focando-se na presença contínua de Deus. Verso 9. Esta é minha ordem. Eu disse que além de ser uma ordem, essa ordem ela vem sustentada de algo. Ela vem recheada, ela vem com um recheio maravilhoso. Olha qual que é a ordem do Senhor. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime. Por quê, Deus? Por quê, Senhor? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A presença de Deus ela é contínua, meus irmãos. E aqui está o ouro. Aqui está a coisa mais importante. Deus dá uma ordem, mas Ele dá essa ordem encorajando e prometendo. Prometendo o quê? Não nos abandonar. Seja muito forte e corajoso, meus irmãos. O Senhor está com você o tempo todo. A presença do nosso Senhor, ela é contínua. E jamais Ele nos deixa. Amém? Agora eu quero fazer algumas aplicações. Querendo Deus, nós vamos gastar um tempo também em oração nessa manhã. Mas a primeira coisa que eu quero que você fixe, e que você aplique de forma prática mesmo na sua vida, é que você precisa se livrar da pior de todas as crises. A sua vida ela precisa estar livre de qualquer crise. Você precisa olhar para a crise, não ignorá-la e vencer qual for a crise que você vive na sua vida. Mas existe uma crise que ela é pior de todas. E a pior crise que você pode enfrentar é viver longe de Jesus. Então, quando você está enfrentando alguma crise e tem Cristo, você tem Jesus na sua vida, você tem quem a recorrer. Agora me responde, quem é que você vai chamar no momento da sua crise, se você não tiver Jesus em sua vida? Quem você vai chamar? Quem você vai recorrer? Meus irmãos, existem 3 sintomas de que você está se afastando de Jesus. Eu preciso te falar para que você não se afaste dele. A primeira coisa é que você não procura mais o Senhor. Como assim? Você talvez despreza os momentos de oração. Você gasta pouco tempo nas suas orações diárias. Ou você nem faz oração diária. Nem que seja, obrigado Deus por essa noite, me abençoa, amém. Então você passa a desprezar a oração. O meio que nós temos para nos comunicar com o Senhor Jesus. A gente não procura mais. Então você despreza a oração. Outra coisa que você pode desprezar é a adoração. Você vem para o culto para cumprir a sua rotina, mas você está aqui aquém de tudo que acontece. Você não abre sua boca para cantar, você não abre a sua boca para orar. Você não está atento àquilo que está acontecendo aqui, a sua adoração é fraca. Você está caminhando a passos largos para longe de Jesus, meus irmãos. Não despreze a oração, não despreze a adoração. Você precisa procurar e encontrar Deus através disso. Um outro sintoma que você pode estar se afastando de Jesus é você não consegue ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Através da palavra, através da Bíblia, você não consegue ouvir Deus falando. Através do sermão, você não consegue ter atenção à pregação. Às vezes você corre atrás de profecias, de revelações. Você quer isso na sua vida, mas você despreza a profecia ordinária, que é através da pregação da palavra. Se você está dessa forma, se você tem isso como sintoma em sua vida, você está caminhando a passos largos para longe de Jesus. Você está se afastando de Jesus. Um outro sintoma é que você não consegue mais ver Deus. Um outro sintoma de que você está se afastando de Jesus é que você não consegue mais ver Deus. Como que a gente vê Deus? No nosso dia a dia. Como que a gente vê Deus aqui e agora? A gente vê Deus exatamente através da igreja. É exatamente através dos irmãos.
é através da comunhão, é através do cuidado. Só que você despreza o corpo. Você não quer mais a igreja, você não quer mais saber da igreja. Às vezes você pode estar pensando assim, eu vou estar mais com Deus lá, fora dessa igreja aqui, que só tem gente ruim, tem gente mesquinha, então eu vou sair e estar melhor lá do que aqui. Não, meus irmãos, a igreja é o melhor acesso para você se relacionar com Jesus. A única forma de você ouvir que existem sintomas na sua vida, de que você está se afastando com Jesus, é aqui agora. Você não estaria ouvindo, você não estaria analisando a sua própria vida agora, se você não estivesse ouvindo a pregação, se você não estivesse ouvindo a palavra. É na igreja que você se relaciona com Jesus de uma forma prática, de uma forma visível. É na comunhão com os irmãos, é com atrito com os irmãos mesmo. É um ferro afiando o outro ferro. É a gente olhando uns para os outros, errando uns com os outros, mas perdoando uns aos outros, exercitando o amor, exercitando o cuidado, a comunhão, meus irmãos. Aqui está o presente que Jesus nos deixou, a igreja. Isso aqui é a criação do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. A igreja, ela é onde nós temos o melhor acesso para nos relacionar com Jesus. Você vai encontrar Jesus na palavra anunciada aqui, na adoração corporativa, na comunhão, no cuidado dos irmãos. É nisso que você vai poder ver Jesus. E se você está desprezando isso, meus irmãos, você está se afastando de Jesus. A igreja é o que será como uma ponte para você atravessar o Jordão. É o que será como uma ponte para você passar pelas suas crises. Isso aqui é o que você tem, meus irmãos, para ter encorajamento, para não ter desânimo, para ser forte, para se fortalecer. Não pense que você terá algo desse tipo aqui lá fora, que você terá isso aqui longe da igreja do Senhor Jesus. Isso é uma mentira satânica contra a sua vida. Você não vai ter mais relacionamento com o Senhor fora da igreja do que dentro da igreja. Isso é uma mentira satânica contra a sua vida. E você precisa vencer essa crise de se afastar do Senhor. Você precisa vencer essa crise hoje, se agarrando a Jesus de uma vez por todas. A segunda coisa que eu quero que você aplique na sua vida é que nas crises você tenha os olhos fixos em Deus. Firme o seu olhar no Senhor. Ele está no controle. Ele está no controle, meu irmão. Ele está no controle, minha irmã. Ele tem algo a dizer para você em meio à crise. Ele está se movendo. Ele está agindo. Deus não para nunca de trabalhar. O tempo todo Ele está agindo, Ele está se movendo a nosso favor. Então na crise, tenha os olhos firmes no Senhor. Não ignore a crise. Não ignore ela. Se prepara, seja forte e corajoso em frente às crises. Atravesse o Jordão. O Senhor está com você. Terceira coisa, essa daqui é a maravilha. A presença de Deus, ela é contínua, meus irmãos. Então, quando o anjo fala com Maria, que ela geraria o Senhor, ele diz, ele será chamado Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Pelo nome, Jesus está dizendo que Ele sempre estará com a gente. Pelo nome do nosso Senhor, Ele está falando que nunca nos abandonará. Então, esse é o Deus que nos fortalece, que nos encoraja. E Ele também é Deus conosco, Ele é um Deus presente. Então, às vezes nós estamos aqui, nós estamos em qualquer lugar, e nós estamos nos sentindo tão sozinhos, e a gente ora, ó Deus, se faça presente aqui. A gente pede para que Deus esteja presente nesse lugar. Só que, meus irmãos, a maravilha é que Deus sempre está do nosso lado. A gente precisa orar ao contrário. A gente precisa orar para ter sensibilidade, para sentir a glória da presença de Deus, que é contínua. Ó Deus, me dá sensibilidade para perceber a Tua presença nesse lugar. Eu me sinto sozinho, Deus, eu preciso de sentir a Sua presença, eu preciso de perceber a Sua presença. Os nossos olhos espirituais
precisam ser abertos para perceber a presença contínua de Deus. Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa. Mesmo nos momentos mais difíceis que você enfrenta, que parece que você está desolado, sozinho, Deus está ao seu lado. Deus está com você, Ele está te encorajando. Ele está falando, seja forte, seja corajoso, porque eu nunca te deixarei. O Senhor está ao seu lado. O diabo, ele pode tentar andar o tempo todo com você, te atormentando, tentando contra a sua vida. Mas o diabo não consegue passar o tempo todo de você, porque o nome de Jesus, aquele que sempre está conosco, ele é poderoso. E é esse o nome que destrói todo mal, que afasta todo mal, que afasta Satanás da sua vida. Bendito é o nome de Jesus. Apegue-se nisso. E eu quero de forma mais prática ainda, falar o que você pode fazer hoje. O que você pode fazer hoje? Você precisa dar ouvidos a Deus. Você precisa obedecer, cumprir a palavra. Como? Começa meditando dia e noite na palavra. Lê a Bíblia, exatamente. De manhã, de tarde e de noite, olha aí, ó. Anota a receita. Você precisa então cumprir toda a palavra. Como? Primeiro meditando. Depois falando da palavra. Isso você precisa começar hoje. Hoje você precisa começar isso. Segunda coisa. Para de enfatizar as crises. Para de enfatizar isso. Começa a enfatizar as bênçãos de Deus na sua vida. Sabe o que você pode fazer? Pega uma caderneta. Pega o diário de bênçãos. E começa anotando, sabe o quê? As bênçãos que o Senhor já derramou, as coisas boas que o Senhor já fez na sua vida aqui na igreja. Eu tenho certeza que você vai parar de pensar mal da igreja. Que você vai parar de só ver o mal. Não, para de olhar para isso. Isso aí todo dia vai ter. Agora começa a listar as bênçãos do Senhor. Começa a listar aquilo que o Senhor tem feito de bom na sua vida. Você vai ver o quanto o Senhor tem sido bom na sua vida, meus irmãos. Então tenha um diário de bênçãos, tá? Começa a listar aí, ó. A maior injeção de ânimo que nós podemos ter na nossa vida é esta. É a ordem do Senhor. Seja forte e corajoso, não desanima e nem tenha medo, porque o Senhor nosso Deus estará conosco em todo tempo. É isso, meus irmãos. É isso de que nós precisamos. Amém? Agora eu vou te pedir para colocar de pé. E nós vamos responder esse sermão de 3 formas. A primeira forma, nós vamos orar. E eu quero que a gente gaste um tempo agora em oração. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Nós vamos orar uns pelos outros. Eu quero saber que quem está se sentindo desencorajado? Há alguém desanimado? Está todo mundo encorajado. Então, você vai orar por coragem, pelo outro irmão. Então, eu quero que você se junte com algum irmão. Macho com macho, fêmea com fêmea. E você vai encorajar. Eu quero que 2 crentes orem com aquelas 2 que estão lá atrás nos visitando hoje. Sejam bem-vindas, tá, irmãs? Jesus abençoe a vida de vocês. Então, eu quero que 2 crentes estejam com elas ali. Pode ser em grupo mesmo. E quero que homem se junte a um outro homem. Você vai orar por coragem, para que vocês sejam fortes, para que vocês sejam corajosos. Pode se juntar de dupla, pode se juntar de trio, da forma que for possível aí. Eu quero que vocês se juntem e orem. Irmãs, a mesma coisa, se movimentem. E nesse momento nós vamos responder esse sermão, orando uns pelos outros, para que sejamos fortes, para que sejamos corajosos. Amém? A segunda forma que nós vamos responder esse sermão é cantando. Nós vamos cantar. Fecha o portão, por favor, Giovanni. E pode ficar à vontade. Aqui agora é o momento mais importante para a gente. O que acontece aqui? Está lá no carro, bem. Esse aqui é o momento mais importante, tá? E nós vamos gastar tempo com isso aqui. Nós vamos gastar tempo. Ore para que seu irmão seja encorajado, para que ele se apegue a Jesus, para que ele tenha força, para que a palavra seja germinada no coração dele e tenha frutos. Depois, se você quiser, você pode pedir oração para o seu irmão. Fala algo específico. Eu preciso de oração nessa área, preciso de oração nisso.
E nós vamos orar uns pelos outros agora nesse momento. Amém? Nós vamos orar uns pelos outros e depois nós vamos cantar forte e alto para o Senhor, pois Ele merece. Amém? Amém? Eu vou orar pela sua vida agora e você vai orar pelos seus irmãos. Cristo Jesus, digno de toda honra, de toda glória, eu adoro a Ti, Senhor Jesus. Eu bendigo o Teu nome, pois Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor digno de toda honra e de toda glória. Senhor, o Senhor tem demonstrado misericórdia e graça sobre nossas vidas. E aqui nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo coragem, pedindo força, Senhor, para se apegar às Tuas promessas, para se apegar a Ti, a Tua palavra, Senhor, para nos apegar à Tua ordem, Senhor Jesus, para olhar bem firme para Ti, e não naquilo que está de mal em nossa volta. Senhor, há pessoas necessitadas de salvação, há pessoas necessitadas, Senhor, de ter um encontro contigo agora, nessa manhã. Então eu clamo para que Tu encontre essas pessoas, para que Tu, em nome de Jesus, haja de maneira poderosa sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Eu oro pelo André, eu oro pelo Geraldinho, Senhor, para que eles sejam fortalecidos por Ti, eles tenham coragem, eles enfrentem, Senhor, os pecados na vida deles, eles enfrentem a crise e atravessem o Jordão, que o Teu Espírito os encoraje agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, venha fortalecer a vida do Giovanni, a vida do Tunico, Senhor, em nome de Jesus. Venha dar força, coragem a eles, para se apegarem a Ti, Jesus Cristo, para se apegarem em Tuas mãos. Oh Deus, abençoa a vida do Deca, a vida do Vander, dê coragem a eles, oh Senhor, faça com que eles sejam corajosos, muito corajosos, oh Senhor, para enfrentar, Senhor, toda crise que eles têm enfrentado, toda enfermidade, Senhor, todo procedimento cirúrgico, Senhor, toda a ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, vem abençoá-los, Senhor, vem encorajar a Rebeca. Deus, nessa manhã, venha trazer coragem, venha trazer, Senhor, força para ela, para que ela possa cuidar de outros, para que ela possa derramar a vida dela em outros, ó Senhor, em nome de Jesus, vem encorajá-la. Encoraja, Senhor, o Binho nessa manhã, para que ele possa se agarrar a Ti, Senhor Jesus, para que ele tenha coragem, força, Senhor, de estar firme em Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo seja derramado na vida dele agora, Senhor. Afasta todo desânimo, Senhor, afasta todo medo agora, em nome de Jesus, que caia por terra agora toda ação satânica contra a vida dele, Senhor, contra a vida de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, Senhor. Encoraja, em nome de Jesus, a Edneuza, a Jaqueline, a pessoa, Senhor, e encoraja a vida dessas irmãs, para quem elas oram ali agora, Senhor, que elas sejam cheias da Tua graça agora, Senhor. Salva a vida delas, ó Senhor Jesus, salva a vida delas, Senhor, traz libertação, Senhor, para a vida delas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda ação satânica contra a vida dela agora, em nome de Jesus. Satanás não vai se apossar mais da vida dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Saia todo o mal em nome de Jesus. Que o Jordão seja ultrapassado agora em nome de Jesus. Que a vida dela seja salva por Cristo Jesus. Que Cristo Jesus encontre a vida dela agora. Que o Espírito Santo venha fazer uma obra agora na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, encorajo, traz encorajamento, traz fortalecimento na vida da Cristina, na vida da irmã Cleusa, na vida da irmã Rosa, Senhor Jesus. Lança fora o desânimo, Senhor, lança fora, Senhor, o cansaço. Ainda dá, Senhor, para fazer muita coisa. Se mostra, Senhor, se revela a elas, traz coragem, traz força para elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, encoraja a vida da Sara, Senhor. Faça ela perceber, faça ela enxergar, Senhor, a Tua mão poderosa na vida dela, Senhor, fazendo ela ultrapassar o Jordão na vida dela, Senhor Jesus. Faça ela perceber, ela ver a Tua mão poderosa guiando ela, Senhor, em nome de Jesus. Encoraja a vida do Issa, Senhor. Encoraja, traz força, Senhor, para ele falar da Tua palavra, para que ele venha, Senhor, ensinar a Tua palavra, para que ele venha conduzir esse povo, Senhor, em nome de Jesus. Encoraja-nos, Senhor, nessa manhã. Encoraja-nos, ó Cristo.
tenha misericórdia de nossas vidas. Derrama a graça do teu amor, Senhor. Derrama a tua graça sobre nós agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar, Senhor. Vamos cantar ao Senhor nessa manhã. Me traz à tona pra respirar. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom, minha paixão. És minha canção, o meu louvor. Aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele é poderoso, Ele é forte. Aleluia, Deus, a nossa salvação. Glórias a teu nome, Jesus. Aleluia.